Olá pessoal, Márcio França mais uma vez aqui. Hoje vamos estar falando sobre tendência pedagógica progressista, crítico social dos conteúdos. O objetivo do vídeo é ajudar pessoas aí, o pessoal que está fazendo concurso público, está pretendendo fazer, ou mesmo está tentando fazer um seminário aí na universidade e não tem alguma noção da tendência pedagógica. Então esse vídeo vai nessa direção e para aqueles também que têm algum interesse no conhecimento aí na tendência. Então vamos lá. Bom, essa tendência crítica social dos conteúdos, ela faz parte, logicamente, da divisão ali das progressistas. Então, esse pensamento progressista ou mesmo contra-hegemônico pode ser dividido ainda em mais dois grupos, os quais seriam, por exemplo, o primeiro grupo seria aquele grupo que valoriza mais o saber popular, que eu já falei sobre ele também em vídeos anteriores aí. O segundo grupo, que com certeza está aqui fazendo parte dessa tendência crítica social dos conteúdos, é aquele grupo que valoriza muito a questão da educação escolar e que foca muito no acesso das camadas populares àquele conhecimento sistematizado pela sociedade, pela humanidade aí. Então basicamente é isso. Então aqui nós temos a ideia do crítico, do social e dos conteúdos. Essa ideia ela vem aí de um pensador, acho que francês, Snider, é um pedagogo. Esse aí que está aparecendo agora aí. Bom, ele que começou com essa ideia aqui. E em relação a essa tendência que a gente está falando diretamente, ela é atribuída a José Carlos Libânio, que a nosso ver também ela é diferente da pedagogia do professor Saviani. Até nos livros de Saviani ele coloca como sendo duas abordagens diferentes. Uma mais no sentido de uma teoria, outra mais no sentido de uma abordagem pedagógica ou coisa desse tipo. Então vamos lá. Passando aqui, então, essa tendência é atribuída, repetindo, ao professor José Carlos Libânio, isso a partir de 1982, né, em um livro dele chamado Democratização da Escola Pública, basicamente isso, e a partir daí ele começa a apresentar essa ideia através desse livro. Então, quais são as influências do professor José Carlos Libânio dentro dessa teoria? Aí tem vários autores aí que a gente conhece, o Vygotsky, por exemplo. Temos aqui mais temos Luria, o Snider, esse aqui que estou falando, e o Leontiev e mais outros aí. Então vamos lá. Então vamos observar aqui a concepção de educação, o que seria educação dentro dessa visão, dessa tendência pedagógica. Na verdade ela seria uma passagem para o aluno em relação àquela visão sistêmica que o aluno tem, uma visão um pouco mais organizada da realidade, para uma visão mais sistemática, uma visão mais organizada da realidade, assim, levando o aluno a compreender melhor aquela realidade, né? A realidade que o cerca, o mundo em si. O papel da escola, qual seria o papel da escola dentro dessa concepção pedagógica aqui? Bom, o papel da escola seria garantir um ensino de qualidade, né? Um bom ensino para todos, que quando você faz isso, você está preservando o interesse das classes populares, aí, tudo isso. E difundir os conteúdos, tornar a sociedade mais democrática também, que quando você torna a sociedade mais democrática, há uma participação mais efetiva das pessoas e, por fim, uma ruptura, uma libertação. Preparar o aluno para o mundo, né? Seria um mundo adulto nesse sentido aqui, e as suas contradições. Bom, logicamente, o papel da escola seria de transmitir esse saber, levando o aluno a essa aquisição desse saber armazenado, que é diferente das teorias da tendência pedagógica de Paulo Freire, por exemplo, que valoriza mais a educação popular e vê muito esses conteúdos como invasão. Aqui não. Aqui ele vê esses conteúdos como sendo necessários para a compreensão do aluno. Então, os conteúdos ensinados quais são? Os conteúdos são conteúdos culturais universais, conhecimentos autônomos incorporados pela humanidade. São mais ou menos o patrimônio comum, aquilo que se tornou um patrimônio comum da humanidade, aqueles conhecimentos que se tornaram aí, como verdade para a sociedade, né? Esses conhecimentos eles têm que ser vivos, tem que ser significativo do ponto de vista humano e também do ponto de vista social. Eles são constantemente reavaliados criticamente frente à realidade social. Então esses conteúdos eles não são estáticos, eles são conteúdos dinâmicos. Os conteúdos também eles têm que trazer uma ligação entre a cultura erudita e a cultura popular. Nesse caso seria um pouco inverso, porque em outras pedagogias, como eu já expliquei, em outras tendências, tem aquela tendência de se valorizar muito a cultura popular e deixar de lado, em segundo plano, a cultura mais erudita, né? Aquele conhecimento mais apurado, mais afinado, científico e tal.
Nessa tendência aqui, o objetivo dos conteúdos significativos, eles são reavaliados criticamente e eles têm que trazer essa ligação. Então, basicamente, isso aí você tem que... esse tipo de conhecimento aqui, ele parte do conhecimento popular para o conhecimento erudito, foi o que eu acabei de explicar. E isso aí a gente observa que não é que o conhecimento popular não seja válido ou seja errado ou qualquer coisa, mas é como se ele, coloquei aqui, como se ele precisasse de um upgrade, um aumento, assim, uma subida, uma turbinada para melhor compreender. Aquela questão da visão sistêmica, a visão assistêmica, aquela visão do aluno mais desorganizada para uma visão mais organizada das coisas, do mundo, de como se lê o mundo e tudo mais. Então eu iria mais nessa direção aí. Bom, então os conteúdos ensinados eles partem da questão da prática social, né, da vivência do aluno, da experiência vivida, da experiência imediata do aluno. Relacionado aos métodos de ensino, a gente pode observar aqui que esses métodos de ensino, eles com certeza vão caminhar na direção do diretivismo. Por exemplo, na pedagogia tradicional, o professor era o centro, então a pedagogia tradicional ela tem uma tendência desse professor, desse ensino ser diretivo, ou seja, ser controlado, não é aquele conteúdo mais libertário ou qualquer outra coisa libertador, que você deixa o aluno assim mais à vontade, ele que se vira e vê o que ele deseja aprender e tudo mais. Não, aqui nessa parte volta-se mais uma ideia tradicional, nesse sentido que não é nem tão uma ideia tradicional, é aquilo que realmente acontece, a importância do professor, a função que o professor tem nesse processo educativo aí se reconhece. Então ele vai mais na questão do diretivo, que a gente tem na escola nova, por exemplo. A gente tem tendências lá, pensamentos não diretivos, né? Tendências não diretivas. E aqui se volta muito a questão da diretividade. O não diretivo, mais em Carl Roger, é aqui a diretividade, onde o professor tem uma participação importante nesse processo. E aqui o professor deve estabelecer relação entre os conteúdos estudados e os interesses dos alunos. Aqui também a gente parece ver uma contribuição da escola nova, dessas inovações, onde o professor é importante no tradicional e o aluno também é importante na escola nova. Então a gente vê assim, como se fosse uma união de pontos importantes, cada um na sua função, ficando os dois numa posição mais assim ativa, uma posição ativa dos dois, participação ativa em momentos diferentes. Ok? Então vamos lá. Os conteúdos eles funcionam como uma forma de melhorar a compreensão do aluno, leva o aluno a melhor compreender a sua própria realidade, né? O que acabamos de falar também. Esses métodos, método de ensino, ele não versa sobre a questão da transmissão dogmática, igual se fazia no tradicional, e também ele não versa também sobre a questão sobre a questão de uma opinião pessoal ou descobertas ou como se fosse um método científico onde você leva o aluno, ele mesmo vai descobrir aquilo lá, não, ele vai mais em outra ideia, onde o professor tem o seu papel, o aluno também tem o seu papel. Então aqui, esses conhecimentos, esse método de ensino, ele deve confrontar a realidade vivida com os conteúdos do saber. De que forma os conhecimentos podem estar ajudando a realidade do aluno, eles podem ajudar o aluno a sair, a ter uma visão melhor da sua realidade, a resolver um problema. E assim você chega à questão da ruptura, né? Bom, questão em relação ao professor-aluno. O professor, sujeito ativo, né? Tem lá o seu papel importante e é um sujeito ativo e é mediador, ele é aquele que leva a visão do aluno, da realidade do aluno, até o conhecimento científico, fazendo essa união aí. Bom, necessariamente ele tem um conhecimento, ele tem o conteúdo. Porque se a gente observar, até o professor Saviani fala isso, que como os alunos eles têm capital cultural diferente, as pessoas têm capital cultural diferente em termos de cultura, elas têm conhecimentos diferentes, a escola diferente, vivência diferente. Alguns alunos eles vão para a escola, eles vão para o cinema, eles vão para shopping, para lugares diferentes. Outros alunos não, têm uma realidade totalmente diferente. Então esses alunos eles têm concepções diferentes, eles têm força diferente de reagir diante da realidade. Então essa diretividade vai mais nesse sentido. O professor disciplina os métodos de estudo dos alunos, né? Ele que
observa, que avalia, vê como está, os métodos de ensino. O professor, dentro desse método, ele deve verificar que as realidades sociais, e como eu já expliquei anteriormente, elas são diferentes. Até a realidade do professor pode ser diferente da realidade do aluno, e isso deve ser levado em conta diante dessa explicação aí. Em relação à aprendizagem, a gente vai na direção da aprendizagem significativa dentro desse método, que é quando você estabelece uma... A gente tem basicamente duas ideias dentro disso aí, de aprendizagem significativa. Quando a gente pensa em aprendizagem significativa, não é necessariamente aquilo, eu coloquei isso aqui, o aluno gostou, tal, ou o aluno quer fazer isso aqui, alguma coisa desse tipo, isso aqui, o aluno diz, isso aqui eu acho importante, acho legal. Não é bem nesse sentido, mas é mais quando se fala em aprendizagem significativa, é mais aquela ideia de conexão do novo conteúdo com a estrutura cognitiva do que o aluno já tem, né? Com aquilo que o aluno já sabe, é como se fosse um ponto de ancoragem, mais nesse sentido. E também tem a outra parte que seria verificar o que o aluno já sabe. Então você faz aí tipo uma avaliação, aí, alguma coisa, fazer uma sondagem, o que o aluno já sabe naquele momento para que se estabeleça um novo conteúdo em cima daquela estrutura já existente. O que dá significado à aprendizagem do aluno é quando o novo conhecimento ele casa, ele se relaciona perfeitamente com o conhecimento que ele já tem. E se o aluno não tem essa estrutura ainda cognitiva, não tem esse conhecimento antigo existente ali, para a partir daí se dar prosseguimento, o professor tem que começar aí a fazer isso. Porque realmente tem conteúdos que o aluno olha assim, isso aqui não vai servir para mim, mas o professor sabe que aquilo é importante para ele lá na frente. A outra questão seria de verificar o que o aluno já sabe. O aluno entra como ser um sujeito ativo também. O professor tem lá a sua participação importante, ele entra com a experiência. E a experiência, o seu contexto vivido, o professor entra com o conhecimento. E aí dá-se uma relação melhor para isso aí. Nesse sentido, a avaliação não é um julgamento dogmático conclusivo, como se fazia em educações mais tradicionais aí. Mas é pelo contrário, é uma comprovação de que o aluno está avançando, de o que ele melhorou, o que ele precisa melhorar. Então a avaliação é mais nesse sentido aí. Ok, assim chegamos ao final deste vídeo. E se você gostou aí, deixe seu comentário aí embaixo, se inscreve no nosso canal, dê um joinha. Diga se você já conhecia essa tendência, o que você achou, o que você sabe. Diga outros autores aí que você conhece, digita aí embaixo, deixe aí nos comentários. Ou deixe qualquer sua pergunta aí, qualquer que seja. Então os próximos vídeos agora eles versarão sobre questão de método de ensino. Se você quer saber um pouquinho mais sobre método de ensino, eu vou estar postando nos próximos vídeos também sobre isso. Ok, até a próxima. Valeu!